Olá pessoal, aqui é o Ivan e eu fiquei extremamente feliz nesse fim de semana quando eu fui no cinema assistir Duna. Eu vi uma adaptação brilhante de uma das minhas obras de ficção favoritas, mas eu só consegui ter essa boa experiência porque eu não fui infectado pela opinião dos críticos que publicaram uma quantidade fenomenal de bobagem a respeito do filme, e eu tenho certeza, eu assim aposto meu braço, que a maioria desses críticos não leu os livros, porque a principal reclamação acerca do filme é que se trata de um filme lento e sem um desfecho, que o filme não dá um desfecho à história. Mas eu vou explicar uma coisa, inclusive esse vídeo aqui é para explicar sobre o universo de Duna e principalmente sobre o filme, né? E vejam só, esse aqui é o livro em que é baseado o filme, Duna. Esse aqui é o livro e o filme ele conta mais ou menos essa primeira metade aqui do livro. Então, você querer que um filme que em 2 horas e meia conta a metade de um livro traga o desfecho de uma história é algo, no mínimo, burro ou desonesto. E falando em burrice e desonestidade, nós estamos aí entrando no que parece ser a especialidade da imprensa brasileira, não é mesmo? Desde o jornalismo político ao jornalismo sobre entretenimento, né, a crítica cinematográfica. Mas vocês não querem me ouvir falando mal de jornalista, mas sim ouvir a respeito do filme. E a primeira coisa que eu queria apontar para vocês é o seguinte: eu tenho certeza que o pessoal mais velho, que tem aí dos seus 40 anos para cima, vai aproveitar o filme muito mais do que o pessoal da minha idade, o pessoal mais jovem. Isso porque o filme é inteiro, né, o universo de Duna, dos livros, o filme ele é inteiro construído pensando no contexto histórico do século XX. É uma obra repleta de alegorias. Então, realmente, quem vai se conectar mais com esse filme são as pessoas mais velhas que viveram aquela época ou os craqueiros de história que nem eu, que ficam lendo sobre coisas que já aconteceram muitos e muitos anos no passado. Para entender a obra, para entender Duna, é importante saber que Frank Herbert, que escreveu os livros, né, ele é um sujeito lá do século XX, um sujeito que terminou o primeiro livro, publicou o livro em 65. Então, o que havia no imaginário da época era realmente a Guerra Fria, eram as disputas políticas, era a busca por controle dos combustíveis, uma coisa que motivou muitos conflitos ao longo da história da humanidade, que foi vital na Segunda Guerra, que era a busca pelo combustível, pelo petróleo. Tudo isso se reflete muito bem no universo de Duna, na questão da busca pela especiaria que cresce no deserto. A especiaria, na verdade, ela vem dos tais vermes da areia, e se você não entendeu o que é especiaria com o filme, ou não entendeu o que é a guilda espacial ou as casas nobres, tá mais do que certo. Afinal de contas, na primeira metade do primeiro livro dessa série aqui, ó, a série desse tamanho, na verdade ainda tem alguns para eu comprar e ler, mas o que acontece é que normalmente as coisas vão se explicando ao longo do tempo. É assim que funciona a narrativa, mas se você é um cidadão ansioso, um cara que quer já saber tudo, muito bem, eu vou explicar algumas coisas do universo do Frank Herbert. Primeira coisa, essa questão do contexto histórico. Um livro vital para você, né, como uma introdução a Duna, uma introdução a esse universo de tribos do deserto, desses costumes milenares, eu recomendo que vocês leiam um livro chamado Sete Pilares da Sabedoria. Não é um livro de ficção científica, mas sim um relato histórico escrito por um soldado britânico que participou da Revolução Árabe contra o Império Otomano, né? Muito interessante, é um livro fantástico e ele mergulha bem nessas
questões das tribos, das questões dos costumes do deserto, das questões de, né, como funciona a guerrilha desses povos do deserto. E Duna gira em torno de um contexto parecido com esse, só que com naves espaciais e criaturas mágicas. Mas o contexto é bem parecido. Até porque as ocorrências da Revolução Árabe, da queda do Império Otomano, estão bem próximas da publicação do livro, que foi publicado em 1965. Mas passando pelo contexto histórico, vamos entender o que são os elementos que aparecem nesse filme. Para começar, o principal deles, que são os elementos políticos, né? As casas nobres, o império. É um mundo que é organizado em torno de casas nobres que funcionam como casas feudais que controlam os seus planetas. E cada uma dessas casas tem seu próprio exército. Então, são bem semelhantes, né, ao Império Romano, em que cada general tinha o seu próprio exército, a sua família tinha um exército, e eram desses exércitos, desse poder militar, que vinha a influência política. Depois do contexto político, a gente tem a especiaria. A trama toda gira em torno da especiaria, o tal do melange, que cresce nas areias de Arrakis. É o planeta onde se passa a Duna, é um planeta totalmente desértico, onde vivem os vermes da areia. E essa especiaria, ela é uma clara alegoria do petróleo. Ela é usada como meio para navegação, ela não é usada como combustível, na verdade. O que acontece é que para fazer os cálculos da viagem espacial, da viagem interestelar, é preciso que os navegadores da guilda espacial consumam a especiaria em doses cavalares para conseguir fazer os cálculos e realizar a viagem. Isso acontece porque no universo de Duna não existem computadores. Vou chegar nesse ponto daqui a pouco. Mas o que acontece é que toda a briga política gira em torno do melange, da posse da especiaria, quem controla a especiaria controla o universo. E isso é claramente uma alegoria do que existe na nossa realidade, do que era assim muito falado, inclusive na época em que o livro foi escrito. Aquela história de que o petróleo poderia acabar a qualquer momento, que éramos dependentes do petróleo. Havia muito isso no imaginário popular na época em que o livro foi escrito. Então, realmente, isso esteve presente no livro. Outra coisa que havia no imaginário popular na época que o livro foi escrito era o medo da tecnologia, o medo de que os computadores iam substituir os seres humanos, e aí nós nos tornaríamos escravos das máquinas. A gente vê isso em praticamente toda a ficção científica do século XX. Em praticamente todos os filmes e livros da época existe essa dualidade aí entre o homem e a máquina, que o homem seria substituído pelas máquinas. Hoje nós vemos que as coisas não estão se encaminhando exatamente assim, mas é interessante saber que esse era o contexto da época. E aí, no contexto de Duna, o que acontece é que, em um passado distante, o filme e o primeiro livro se passam no ano 10.900, 10.091, alguma coisa, e há 10.000 anos atrás, na história do livro, houve uma coisa chamada Jihad Butleriana, que aconteceu quando grupos de humanos formaram uma resistência contra as máquinas, destruíram todos os computadores que estavam oprimindo e escravizando a humanidade, e aí eles criaram leis que proibiam a criação das máquinas, proibiam a criação de máquinas que pensassem, Então, para substituir essas máquinas, foram criadas a categoria especial de humanos, Foram criados humanos especiais, que são chamados de mentats, que são humanos capazes de realizar cálculos e ter um pensamento lógico, matemático, igual ao de computadores. São mais ou menos como chinesinhos que ficam fazendo contas o dia inteiro, porque não existem computadores. E aí, devido à inexistência de computadores, para fazer a viagem interestelar,
é preciso ter ali a especiaria, correto? Isso aí é uma explicação básica do universo. E deixa eu ver o que mais. Eu fiz uma lista de coisas importantes a serem explicadas. E eu acho que a gente pode ir para o final, né, comentar o que existe de Guerra Fria na obra do Frank Herbert. A ideia de que Arrakis é um planeta que emula as condições do Oriente Médio, né, é um planeta desértico, com um povo organizado em tribos, igual aos povos do Oriente Médio. Lembra muito o povo do Afeganistão, por exemplo. É engraçado que a guerra da União Soviética com o Afeganistão aconteceu uns 10 anos depois da publicação do livro. Mas o que você vê no livro, o conflito dos Fremen, que são o povo de Arrakis, com os soldados da Casa Harkonnen, é muito parecido com o conflito das tribos de Mujahideen com o exército soviético, lá na guerra entre o Afeganistão e a União Soviética. Estamos dizendo que o Frank Herbert previu o futuro? É óbvio que não. Estamos dizendo que esse contexto de grandes potências tentando invadir o Oriente Médio e lutando contra as tribos locais era uma coisa muito presente naquela época, muito presente naquela realidade. É por isso que é tão interessante. É por isso que o livro, eu acho que ele se saiu tão bem, né? Teve milhões e milhões de exemplares vendidos na época, justamente por traduzir para uma realidade fantástica algo que estava no imaginário popular de todo mundo. O petróleo, a Guerra Fria, o perigo das armas atômicas. É engraçado, né, que as armas atômicas são tratadas como um big deal nesse universo de Duna. Porque na época em que a história foi escrita, aquilo era a coisa mais incrível e desenvolvida que havia, né? Isso é bem interessante, então eu acho que vale a pena todo mundo ir para o cinema. Vale mais a pena ainda comprar e ler o livro. E eu tenho certeza que se você tiver um pouco de vontade, né, de disposição para estudar um pouco de história, ler alguns livros a respeito do século XX, a respeito dos conflitos no Oriente Médio, você vai aproveitar muito mais esse livro, beleza? Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido divertido. Foi muito legal fazer, porque eu gosto às vezes de falar sobre obras de ficção assim. Um abraço a todos, se inscrevam no canal e vamos chegar aí nos 1.200 inscritos. Valeu e até a próxima!